Lembre-se que quando a gente está tratando de campo elétrico, vamos supor aqui uma situação. A gente tem aqui uma carga positiva, geradora, que nesse ponto, vou chamar esse ponto de P, é colocada uma carga positiva. Vou colocar aqui o sinal de positivo. Então, nesse ponto aqui, tem uma carga positiva. A gente sabe que positivo com positivo vai ter uma força de repulsão, né? Então, existe uma força que essa é a força nesse ponto. E a gente sabe que o campo elétrico gerado por uma carga positiva, que é o campo elétrico, ele vai em todas as direções, né, dessa carga. Então, nessa direção também tem um campo elétrico. Então, quando eu tiver uma carga positiva, a força e o campo elétrico estão na mesma direção e sentido, ok? Estão na mesma direção e sentido, beleza? Quando eu mudo para uma carga negativa, quando eu coloco uma carga negativa aqui nesse ponto, vai continuar aqui, vai continuar o campo elétrico, né? O campo elétrico ele continua, já que o campo elétrico da carga positiva está indo para fora em todos os sentidos e direções. Porém, como ela é uma carga negativa, a força ela vai ser oposta ao campo. Então, quando eu coloco uma negativa, a força e o campo elétrico eles são opostos. Isso vale para quando a geradora é só positiva? Não. Se ela for negativa, eles também serão opostos. Por quê? Porque a força ela vai estar para cá, porém o campo vai estar na direção dela, no sentido dela, ok? Então lembre-se que o que vai determinar se o campo e a força são opostos vai ser a carga negativa de teste, beleza? Sempre que ela for negativa, eles serão opostos. Sempre que ela for positiva, eles terão a mesma direção e sentido, ok? Agora a gente vai responder a questão 3 da página 35. E ela fala que uma partícula com carga Q igual a 1 vezes 10 elevado a menos 10 coulomb. Ela está colocada no ponto P de um campo elétrico e ela fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 1 vezes 10 a 24 newton, vertical e para cima. Aí tem letra A e B. Então vamos primeiro desenhar mais ou menos aqui. Vamos juntar algumas informações. A gente tem uma carga aqui de 1 vezes 10 a menos 10 coulomb. Vai sujeitar uma certa força de 1 vezes 10 a 24 newton. E ela está colocada no ponto P. E essa carga tem força vertical e para cima. Essas são as informações da questão. Na letra A, o que ele pede? Ele pede para você determinar a intensidade, que é o valor, a direção e o sentido do campo neste ponto aqui. Então vamos lá. Para a gente calcular o campo, a gente usa que o campo elétrico é igual a força dividido pelo valor da carga. Quanto é a força? Aqui, ó. 1 vezes 10 a 24, dividido por 1 vezes 10 a menos 10, que é o valor da carga, que está aqui, ó. Então, isso vai ser igual a 1 dividido para 1 dá 1. 10 dividido para 10 aqui já são duas potências. Eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Então, vai ficar 24 menos 10. Então, vai ficar 34. Então, está aqui o campo elétrico. Está aqui a intensidade. Como ele quer saber como essa carga ela é positiva, ó, o valor dessa carga é positiva, então ela está no mesmo sentido que a força, né, o campo. Então, o campo também está para cá. Ó. Vocês podem fazer no caderno de vocês mais separado. Então, o campo, para onde é que está o campo? O campo também está vertical para cima. Ok? Pronto, isso foi na letra A. Então, vamos lá para a letra B. Na letra B, ele pede para você calcular a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que agirá em uma carga elétrica negativa. O valor da carga é igual a menos 2 vezes 10 a menos 10 coulomb, quando for colocada naquele mesmo ponto P. Então tem lá um ponto P, só que agora nesse ponto P tem uma carga negativa. E a gente já sabe que o campo ele está nesse sentido de direção. Ele está na direção vertical e o sentido para cima, né? A gente já calculou na letra A. Inclusive está aqui o valor dele, ó. Aqui o valor do campo, que é 1 vezes 10 a 34. Pelo fato da carga ser negativa, a gente já sabe que a força vai estar para cá. Ó. A força ela vai estar também na vertical, porém ela vai estar para baixo. Sempre que a carga for negativa, ela vai estar no sentido, a força e o campo elétrico eles vão estar em sentidos opostos. Sempre que a carga de teste for negativa, o sentido do campo e da força vão ser opostos. Pronto, aqui a gente já sabe que a direção e o sentido. Vamos calcular o valor da força. Para a gente calcular a força, a gente usa essa fórmula aqui. Ó. Eu boto essa carga no modo, que eu vou usar o valor positivo dela, não vou usar menos 2, eu vou usar o 2. Então, a força é igual a 2 vezes 10 a menos 10, vezes... Qual é o valor do campo? O valor do campo é o mesmo valor que a gente encontrou na letra A, porque aqui a gente ainda está na mesma situação.
Então, a gente vai ter 1 vezes 10 a 34. Quanto é que vai dar isso aqui? Eu vou fazer 2 vezes 1. Então, a força é igual a 2. Espero que dê para vocês verem aí. Repito a base, que é 10, né? Que eu tenho multiplicação de potência. E eu vou somar os expoentes. Eu tenho menos 10 e estou somando com 34. Então, eu tenho 34, vou adicionar um 10 negativo, vou ficar com 24 positivo. Então, esse é o valor da força. Tá aqui o valor e tá aqui a direção e o sentido, beleza? Pronto, essa foi a questão 3 da página 35. Outra questão que a gente vai responder é a questão 6 da página 38. Ela diz o seguinte, ela diz que no vácuo, no nada, então como é no vácuo, a gente já sabe que a constante eletrostática ela vai ser igual a 9 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. A gente já sabe que esse vai ser a constante eletrostática pelo fato de ser no vácuo, beleza? Então, o que ele pede? Uma carga elétrica cuneiforme Q. Carga elétrica igual a Q vezes 2. Como é micro Coulomb, a gente já sabe que é 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Ela é negativa? Não, positiva. Encontra-se fixa. Qual é a intensidade do campo elétrico no ponto P a 0,5 metros da carga? Então, ele diz que essa carga positiva, Qzão, ela está a certa distância do ponto P. A distância é 0,5 metros. Ele quer saber qual é a intensidade. Aqui tem um campo elétrico. Ele quer saber qual é a intensidade, qual é o valor desse campo elétrico nesse ponto P, beleza? Então, deixa eu só parar aqui. A gente já tem todas as informações. Então, vamos lá. A gente já tem todas as informações, então vamos só substituir na fórmula. Qual é a fórmula? A fórmula para a gente calcular, nesse caso, que a gente tem a constante eletrostática, a gente tem a distância, então a gente tem que... O campo elétrico ele é determinado pela constante eletrostática, o módulo da carga dividido pela distância ao quadrado. Muito parecido com a lei de Coulomb. Então, a gente vai substituir os valores nessa fórmula que a gente vai encontrar aqui. O campo elétrico ele é igual a 9 vezes 10 a 9, vezes 2 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância que é 0,5 ao quadrado. Beleza? Pronto. Então, eu vou multiplicar 9 vezes 2. Eu vou pegar essa potência, multiplicar por essa potência. Então, eu vou repetir a base. E vou fazer o quê? Eu vou somar os expoentes. Eu tenho 9 mais menos 6. Então, vai sobrar 3 positivo, dividido por 0,5 ao quadrado. 0,5 vezes 0,5 vai dar 0,25. Então, eu vou dividir o 18 por 0,25. Vai dar 72. Vai sobrar, continua o 10, né? 10 a 3. Mas para deixar bem bonitinho, parecido lá com a resposta do livro, a gente vai transformar isso aqui em notação científica. Então, o campo elétrico dessa questão ele é igual a 7,2 vezes 10 a 4 Newton por Coulomb. Bom, essa é a resposta.